Uma oração para procurar direção em Jeová Deus. Nesta oração nós vamos estar a fazer a leitura de Isaías 16 a Isaías 20. E antes de começar vamos juntos orar um Pai Nosso. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa as nossas ofensas assim como nós também perdoamos o que nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do iníquo, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías 16 diz: Enviem um carneiro ao governante do país, desde Selá, através do deserto, até ao monte da filha de Sião, como pássaros que foram espantados do seu ninho. Assim serão as filhas de Moabe, nos pontos de travessia do Arnão. Deem conselhos, executem a decisão, torna a tua sombra em pleno meio-dia como a noite. Esconde os dispersos e não traias os fugitivos. Que os meus dispersos residam no teu meio, ó Moabe. Torna-te um esconderijo para eles por causa do destruidor. O opressor chegará ao fim, a destruição acabará, e os que pisam os outros desaparecerão da terra. Então há de estabelecer-se firmemente um trono em amor leal. Aquele que se senta nele, na tenda de David, será fiel. Ele julgará com justiça e prontamente fará o que é certo. Ouvimos falar do orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e da sua fúria. Mas a sua conversa vã não levará a nada. Por isso Moabe lamentará por Moabe. Todos lamentarão. Os que forem golpeados chorarão por causa dos bolos de passas de Kir Areset, pois os campos de Hesbom secaram. A videira de Sibma, os governantes das nações, esmagaram os seus ramos, carregados de uvas vermelhas, que tinham chegado até Jazer e que se tinham estendido pelo deserto. Os seus ramos novos tinham-se espalhado e chegado até ao mar. É por isso que chorarei pela videira de Sibma, assim como choro por Jazer. Vou encharcar-vos com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleal, porque os gritos de alegria por causa dos teus frutos de verão e da tua colheita cessaram. A alegria e o júbilo desapareceram do pomar, e não há canções de alegria, nem exultação nas vinhas. Já não se pisam uvas nos lagares, pois fiz a exultação cessar. É por isso que o meu coração treme por Moabe, como as cordas de uma harpa, e o meu íntimo por Kir Areset. Mesmo que Moabe se canse sobre o alto sagrado e entre no seu santuário para orar, não conseguirá nada. Essa é a palavra que Jeová falou anteriormente a respeito de Moabe. E agora Jeová diz: dentro de 3 anos, como os anos de um trabalhador contratado, a glória de Moabe será rebaixada com todo o tipo de agitação, e os que restaram serão muito poucos e insignificantes. Proclamação contra Damasco. Vejam, Damasco deixará de ser cidade, irá tornar-se um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, irão tornar-se lugares para os rebanhos se deitarem, sem que ninguém os faça ter medo. As cidades fortificadas desaparecerão de Efraim, e o reino desaparecerá de Damasco. E aos que restarem da Síria acontecerá o mesmo que aconteceu à glória dos israelitas, diz Jeová dos exércitos. Nesse dia a glória de Jacó diminuirá, e o seu corpo saudável definhará. Será como quando o ceifeiro colhe os cereais nas plantações, e o seu braço apanha as espigas, como quando alguém respiga os cereais no vale de Refaim. Só haverá sobras para recolher, como quando se bate a oliveira. Ficam só 2 ou 3 azeitonas maduras no ramo mais alto, só 4 ou 5 nos seus ramos produtivos, diz Jeová, o Deus de Israel. Nesse dia o homem olhará para aquele que o fez
e os seus olhos irão voltar-se para o Santo de Israel. Não olhará para os altares, trabalho das suas mãos, e não se voltará para aquilo que os seus dedos fizeram, quer os postes sagrados, quer os altares de incenso. Nesse dia as suas cidades fortificadas irão tornar-se iguais a um lugar abandonado na floresta, como um ramo que foi abandonado diante dos israelitas. Irá tornar-se uma desolação, pois esqueceste-te do Deus da tua salvação, não te lembraste da rocha da tua fortaleza. É por isso que cultivas belas plantações, e nelas pões o rebento de um estranho. De dia cercas cuidadosamente a tua plantação, de manhã fazes a tua semente brotar, mas a colheita desaparecerá no dia da doença e da dor incurável. Ouçam, há muitos povos em comoção, estão agitados como os mares, há um tumulto de nações, o seu ruído é como o estrondo de fortes águas, as nações farão um ruído como o estrondo de muitas águas. Ele irá censurá-las e elas fugirão para sempre, serão espalhadas como a palha, levada pelo vento nos montes, como plantas secas, levadas pelo vendaval. Ao anoitecer, há um pavor, antes do amanhecer, elas já não existem. Esta é a recompensa dos que nos saqueiam, e a porção dos que levam os nossos bens. Ai da terra do zumbido, de insetos alados, na região dos rios da Etiópia. Ela manda mensageiros pelo mar, em barcos de papiro, através das águas, dizendo: vão mensageiros velozes a uma nação de estatura elevada e de pele lisa, a um povo temido em toda a parte, a uma nação forte conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios. Todos vocês, habitantes da terra, os que nela residem, o que verão será como um sinal erguido sobre as montanhas, e ouvirão um som como um toque de buzina. Pois acima disso Jeová, vou ficar tranquilo e olhar para o meu lugar estabelecido, como o calor radiante da luz do sol, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Pois antes da colheita, quando terminar a floração e as uvas estiverem a amadurecer, os raminhos serão cortados com a podadeira, e as gavilhas serão podadas e removidas. Todos eles serão deixados às aves de rapina das montanhas e aos animais da terra. As aves de rapina passarão o verão a alimentar-se deles, e todos os animais da terra passarão o tempo da colheita a alimentar-se deles. Nesse tempo, uma nação de estatura elevada e de pele lisa, um povo temido em toda a parte, uma nação forte, conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios, trará uma dádiva a Jeová dos exércitos, ao lugar que leva o nome de Jeová dos exércitos, o Monte Sião. Proclamação contra o Egito. Vejam, Jeová está a cavalgar numa nuvem, veloz, e está a entrar no Egito. Os deuses do Egito, que não valem nada, tremerão diante dele, e o coração dos egípcios irá derreter-se no seu íntimo. Vou instigar egípcios contra egípcios, e lutarão uns contra os outros, cada um contra o seu irmão e contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei os seus planos. Recorrerão aos deuses que não valem nada, aos encantadores, aos que invocam espíritos e aos adivinhos. Vou entregar o Egito a um senhor cruel, e um rei impiedoso dominará sobre eles. Diz o verdadeiro Senhor Jeová dos exércitos: a água do mar secará, e o rio ficará árido e seco. Os rios vão cheirar mal, os canais do Nilo, do Egito, ficarão rasos e áridos. As canas e os juncos murcharão, as plantas ao longo do rio Nilo, na foz do rio, e toda a terra semeada ao longo do Nilo irão secar-se. Tudo será levado pelo vento e não existirá mais, e os pescadores ficarão de luto. Os que lançam anzóis no Nilo lamentarão, e os que estendem as suas redes nas águas irão tornar-se poucos. Os que trabalham com linho cardado e os que tecem panos brancos serão envergonhados, e os seus tecelões ficarão arrasados. Todos os trabalhadores contratados ficarão aflitos. Os príncipes de Zoá são tolos,
Os conselheiros mais sábios do faraó dão conselhos insensatos. Como é que vocês podem dizer ao faraó: sou descendente de sábios, descendente de antigos reis? Então, onde estão os teus sábios? Caso eles saibam, que te digam o que Jeová dos Exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoá agiram tolamente. Os príncipes de Nof foram enganados. Os chefes das suas tribos desencaminharam o Egito. Jeová derramou no Egito um espírito de confusão. E os seus líderes desencaminham o Egito em tudo o que ele faz. Assim como um bêbado cambaleia sobre o seu vômito, e não haverá nada que o Egito possa fazer. Quer a cabeça, quer a cauda, o rebento ou o junco. Nesse dia, os egípcios irão tornar-se como mulheres, amarão e ficarão apavorados por causa da mão ameaçadora que Jeová dos Exércitos levanta contra eles. E a terra de Judá irá tornar-se motivo de terror para o Egito. Ao ouvirem falar dela, os egípcios ficarão apavorados por causa do que Jeová dos Exércitos decidiu contra eles. Nesse dia, haverá 5 cidades na terra do Egito, o idioma de Canaã, e jurarão lealdade a Jeová dos Exércitos. Uma das cidades irá chamar-se Cidade de Derrubamento. Nesse dia, haverá um altar a Jeová no meio da terra do Egito, e uma coluna a Jeová no limite do seu território. Servirá como sinal e como testemunho a respeito de Jeová dos Exércitos na terra do Egito, pois clamarão a Jeová por causa dos opressores, e ele irá enviar-lhes um grandioso Salvador que os salvará. E Jeová irá tornar-se conhecido dos egípcios, e os egípcios conhecerão a Jeová nesse dia. Eles oferecerão sacrifícios e dádivas, farão um voto a Jeová e irão cumpri-lo. Jeová golpeará o Egito, irá golpeá-lo e curá-lo, e os egípcios voltarão para Jeová, e ele atenderá às suas súplicas e irá curá-los. Nesse dia haverá uma estrada que sairá do Egito para a Síria. Então os assírios irão até ao Egito, e os egípcios irão até à Assíria, e os egípcios servirão a Deus com os assírios. Nesse dia Israel será o terceiro, juntamente com o Egito e com a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque Jeová dos Exércitos o terá abençoado, dizendo: bendito seja o meu povo, o Egito e o trabalho das minhas mãos. A Assíria e a minha herança, Israel. No ano em que o rei Sargão da Assíria enviou o Tartá, o Asdod, este lutou contra Asdod e conquistou-a. Naquele tempo Jeová disse por meio de Isaías, filho de Amós: vai, tira a serapilheira das tuas ancas e tira as sandálias dos teus pés. Ele assim fez e passou a andar nu e descalço. Então Jeová disse: assim como o meu servo Isaías tem andado nu e descalço durante 3 anos como sinal e como aviso do que vai acontecer ao Egito e à Etiópia, da mesma maneira o rei da Assíria conduzirá os cativos egípcios e os exilados da Etiópia, rapazes e homens idosos, nus e descalços, com as nádegas expostas, para a vergonha do Egito. E os que colocavam a sua esperança na Etiópia e que se orgulhavam do Egito ficarão apavorados e envergonhados. Os habitantes deste litoral dirão nesse dia: vê o que aconteceu àquele em quem colocamos a nossa esperança, para quem fugimos em busca de ajuda, para sermos livrados do rei da Assíria. Como escaparemos agora? E assim terminamos a leitura de Isaías 16 a 20. E vamos orar um Pai Nosso para que possamos selar esta nossa energia, selar esta nossa oração, esta nossa leitura. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre mim o seu reino, seja feita a sua vontade, assim no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos o que nos ofende. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Jesus. Amém.